sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, da medida provisória 889 do ano de 2019, que cuida do tema sobre o saque do FGTS. Você está em dúvida como é que funciona, você vai sacar, não vai, quando começa? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso. Quem está aqui para esclarecer essas dúvidas para a gente é o professor Dr. Sérgio Neme. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, advogado, contador. Ele está aqui hoje para tirar as dúvidas sobre essa medida provisória. Professor Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Danilo. Um tema que acabou de sair, né? Exatamente, é um tema bem recente, a medida provisória ainda está nessa fase como medida provisória, ela ainda não foi convertida em lei e a expectativa é de que nos próximos meses, especialmente aí até o final do ano, ela seja convertida em lei, possivelmente ainda com algumas mudanças. E o que ela trata? Do que essa medida provisória 889 de 2019 cuida especificamente? Qual que é o objetivo dela? Bem, essa medida provisória é muito interessante, porque ela veio depois da medida provisória da liberdade econômica e ela tem, dentre outros objetivos, ela tem um objetivo de tentar fomentar a economia brasileira. Como? O Fundo de Garantia, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é hoje um dos maiores fundos econômicos do mundo, né? Congrega basicamente os depósitos ativos e inativos de milhões de brasileiros, trabalhadores brasileiros. Um fundo multibilionário. Acontece que esse fundo é muito utilizado para financiamento de obras públicas e atividades sociais mantidas pelo fundo. A ideia dessa medida provisória é justamente incentivar a economia liberando parcela desses recursos que hoje estão represados nesse fundo, liberando eles para os trabalhadores de forma gradual e de forma a incentivar a economia, que eles peguem esses valores, quitem seus débitos e também voltem a consumir. Importante lembrar que o Brasil tem uma taxa elevada de endividamento, então é muito provável que esses trabalhadores, muitos deles venham a se valer desses recursos também para quitar seus débitos. Mas ao fazer isso, eles estão injetando dinheiro na economia, porque ao quitar seus débitos, as instituições financeiras voltam também a circular isso e a economia do país ganha como um todo. Para você ter uma ideia, a previsão do Ministério da Economia com a vigência dessa medida provisória é que nos próximos 2 anos ela tem um impacto de até 2,5% no crescimento do PIB do nosso país. Ô, louco, essa medida, 2,5%? Só essa medida isoladamente para o ano de 2020, a previsão do Ministério da Economia é que ela vem incrementar até 2,5% o nosso PIB, projetando para o próximo ano um aumento de vagas de emprego de até 3 milhões de vagas de emprego, exclusivamente pelo dinheiro a ser injetado por essa medida. Por isso, a importância que ela tem aí no panorama macroeconômico, mas também para a contabilidade, para o direito, também tem lados muito interessantes essa medida provisória. Entendi. E essa medida, ela cria uma... Porque a gente sabe que na lei do FGTS, a lei 8.036 de 90, tem lá o artigo 20, né, que traz as hipóteses de saque. Né, um rol ali que tem que ser preenchido, uns falam que é números clausos, rol taxativo, só pode sacar se enquadrar em uma daquelas situações. Né? Essa medida provisória, ela cria mais uma hipótese de saque do FGTS, mais uma modalidade de saque, porque a princípio era quando a pessoa fosse demitida sem justa causa, ela conseguia ressacar o FGTS, né? Se a pessoa falecesse, a família conseguia pegar, no caso de aposentadoria também, né? Então tinha alguns financiamentos relacionados ao sistema habitacional. E agora, essa situação é mais uma modalidade? Como é que ficou essa questão? Exatamente, professor Danilo. A medida provisória, ela altera o artigo 20 e justamente por causa disso, traz uma nova hipótese de saque do FGTS. Bem, a despeito daqueles que já existiam, no caso, a hipótese de demissão sem justa causa, doença grave, aposentadoria e, claro, falecimento, no caso do recebimento pelos sucessores, criou uma nova modalidade que está se chamada de saque aniversário. O que seria o saque aniversário? Considerando a data de aniversário do titular da conta, ou seja, do trabalhador, uma vez ao ano ele vai poder sacar uma parcela do saldo na conta. Ou seja, ele vai poder sacar um pedaço do que tem lá exatamente no mês do seu aniversário. É uma nova modalidade que não afasta
a priori, as demais possibilidades de saque. É claro que, como a gente até viu e vai ver também, isso vai dar uma certa repercussão, essa modalidade de saque aniversário limita aquela tradicional, ou seja, aquela em caso de rescisão de contrato de trabalho. Como é que é? Quem opta por essa opção não vai conseguir sacar tudo quando for demitido sem justa causa? Como assim? Exatamente, é mais ou menos isso que vai acontecer. Quando você fizer a opção, o trabalhador que fizer a opção pela modalidade saque aniversário, ele está se vinculando àquela modalidade. Por isso, enquanto ele fizer esses saques, caso venha a sua rescisão contratual sem justa causa, ele não vai poder sacar o saldo do FGTS por aquele motivo. Ou seja, ele fica impedido disso. Ele pode optar por voltar à modalidade anterior, ou seja, aquela de sacar na rescisão por justa causa? Pode. Ele pode fazer isso no intervalo de 2 anos. Mais ou menos deixar assim. de fazer o saque aniversário por 2 anos, ele volta para a situação de que quando ele for demitido sem justa causa, ele saca tudo. Exatamente. A lei fala numa carência em 25 meses. Ou seja, se eu fiz um saque pela modalidade aniversário, durante 25 meses eu tenho que aguardar uma carência para poder levantar ela por meio do saque por meio de demissão sem justa causa. Ou seja, o trabalhador aí vai ter que fazer uma escolha. É curiosa essa opção legislativa, mas ela serve também para garantir a estabilidade econômica do fundo, porque o medo é que, além dele sacar por aniversário, ele também venha a sacar por essa outra modalidade, e assim desfalcar o fundo, que já tem um compromisso prévio de obrigações assumidas. Por isso é uma opção que o trabalhador vai ter que fazer. Como fazer isso ainda não é algo muito claro pela medida provisória. Precisa de algumas regulamentações. Exatamente. O fundo, o comitê regulamentador, gerido basicamente pela Caixa Econômica Federal, ainda vai ter que editar normativas no sentido de como fazer essas opções e como fazer esses remanejamentos. Então, no primeiro momento, o empregado tem que ter entendimento de que se ele optar por essa opção automática, porque se, igual você falou, ele vai optar pelo saque aniversário, e aí ele tem que estar ciente que dependendo do valor que ele tem na conta, talvez não seja mais interessante ele optar. Porque se ele for mandado embora sem justa causa, ele não vai conseguir fazer o levantamento do valor. Se ele tiver um valor alto, às vezes não compensa ele fazer o saque. Então a pessoa tem que analisar bem essa possibilidade, né? Exatamente. Essa é uma opção que o trabalhador tem que analisar com muita cautela. Por quê? É mais ou menos o seguinte: se ele fizer a opção pelo saque aniversário, ele não vai poder sacar integralmente no aniversário o fundo. Essas porcentagens que ele vai poder sacar variam de 50% para as contas de pequeno valor até uma opção de 5% para as contas de saldo mais elevado. O que o trabalhador vai ter que cotejar é justamente isso. Lembrar, olha, eu quero sacar agora porque eu tenho uma necessidade financeira imediata. Bem, mas saiba que nos próximos 2 anos, caso venha ocorrer uma demissão, você não vai poder levantar. Porque diferente do que ocorre no aniversário, na rescisão você pode sacar o saldo integral da conta. Ainda tem a multa de 40%. Exatamente, ainda, né? A multa que ainda você vai conseguir levantar junto. E nesse caso do saque aniversário, não. O dinheiro vai ficar lá parado. Ou seja, você vai conseguir sacar apenas pequenas parcelas. O que naturalmente se leva à conclusão é de que, provavelmente, as contas que terão mais interesse nesse saque são as contas de menor saldo. Ou seja, aquelas que não têm um saldo tão grande. Porque, literalmente, o governo vai liberar mais para as contas menores. As porcentagens, elas se reduzem... O percentual maior é para quem tem menos, no caso. Exatamente. Então, vamos dar um exemplo. Se a pessoa tem... Eu acho que você colocou até me mandou aqui uma tabela, né? Quem tem de 1 centavo até R$500, ele pode sacar 50% do valor. Exatamente. De R$500 e 1 centavo até R$1.000, ele pode sacar 40%, ou seja, R$50. Isso. E mais uma parcela agregada. E além da porcentagem, ele ainda vai poder sacar mais um valor fixo. Então, se ele tiver R$500 e 1 centavo, ele pode sacar... até 40%. Mais um valor fixo aí previsto. Mas veja só, por exemplo... Conforme essa tabela, vai diminuindo o percentual quanto maior o valor que está na conta do Exatamente. trabalhador. Como ocorre com as contas ali com um saldo superior a 20 e tantos mil reais. Veja que o limite de saque é de 5%. Acima de 20 mil na conta... 5%, que dá um total aí de 2.900 aproximadamente. Exatamente. Então é isso que o trabalhador vai ter que levar em conta. Porém, é importante lembrar também o seguinte, vai da necessidade imediata. Você tem hoje, vai passar a ter a partir disso, uma possibilidade que hoje não tinha, que é o trabalhador que tem o dinheiro lá na conta dele, tem uma urgência,
mas se não se enquadrar nas hipóteses tipo lá, né, da lei do FGTS, ele não podia sacar. Isso. E agora ele vai poder, pelo menos um pedaço ele vai conseguir usar. E esse pedaço vai servir também para, de alguma certa forma, ser um motor para fomentar a nossa economia. Beleza, professor, eu vou chamar um pequeno intervalo, não sai, daí a gente volta já com mais um pouquinho sobre essa nova regra do FGTS. Até mais. Para quem está saindo do ensino médio e ainda não decidiu sua vida profissional. Quem quer crescer no mercado de trabalho ou ainda começar uma nova profissão. Unifil Técnicos oferece aulas flexíveis para você estudar de onde estiver, na melhor infraestrutura da região e com mensalidades que cabem no seu bolso. Matrículas abertas. Inscreva-se já! Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo. Fazendo Unifil. Graduação com ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então, você já decidiu. Quando você decidiu ter mais crescimento profissional, decidiu pela Pós-Unifil. Porque faz diferença ter professores que atuam no mercado. Porque ter 2 diplomas é ter mais chances nas melhores vagas. Porque você quer uma pós com menos custo e mais qualidade, seja na sala de aula ou na sala de casa. Quando você decidiu ser o melhor, já decidiu pela melhor. Pós-graduação presencial e à distância. Pós-Unifil. Você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Estamos falando sobre essa nova modalidade de saque do FGTS e quem está aqui com a gente para esclarecer esse tema é o professor Sérgio Neme. Professor, no primeiro bloco você estava explicando essa questão dessa nova modalidade do saque aniversário, né? Exatamente. Como que tem um cronograma para isso? Como é que funciona? O trabalhador tem que ir lá, se inscrever, ele tem que aceitar, isso é automático? Como é que é? Bem, exatamente. Primeira coisa é que o comitê gestor ainda não normatizou precisamente como vai funcionar. Mas a medida provisória já traz uma explicação prévia. Não será necessariamente automático. O trabalhador vai ter que dizer que quer. Então ele vai ter que, de alguma forma, ou eletrônica ou presencial, procurar a Caixa Econômica para manifestar no aniversário o interesse em sacar. Um outro ponto é o seguinte, como a medida provisória foi editada e ela ainda não foi convertida em lei, nós ainda vamos ter um tempo para sua conversão. Já pensando nisso, a própria medida provisória fez a previsão, digamos, de um cronograma. Esse saque aniversário, os pagamentos começarão a partir apenas do mês de fevereiro de 2020, ou seja, a liberação dos valores vai ser a partir de fevereiro. Então eles já estão imaginando que vai ter esse tempo agora, esse ano, para poder regulamentar isso. Daria tempo para as pessoas começarem a se inscrever, quem tivesse interessado. Exatamente. E aí quem fizesse aniversário a partir de fevereiro de 2020 poderia já sacar. Quem fez em janeiro, aí só janeiro de... Na verdade, eles vão fazer assim, o mês de fevereiro eles vão pagar. Janeiro, os aniversários de janeiro e fevereiro. No mês de março, eles vão rateando todo o primeiro semestre. O primeiro semestre vai ser todo. Então, no mês eles vão fazer esse cronograma. O pagamento, mas a previsão já vai constar. Do meio do ano para frente, o pagamento vai ser no próprio mês. E se o trabalhador não fizer o saque no mês, ele ainda tem mais 2 meses para frente para conseguir fazer o saque. O saldo fica disponível por 3 meses na conta. Então, nesse caso, assim que abrir a legislação, entrar em vigor e for regulamentado, provavelmente eles vão divulgar. Ele vai ter prazo para se inscrever, ele pode se inscrever a qualquer momento? Bem, a medida provisória não explica isso, mas o que dá a entender é que até o mês do aniversário ele teria que fazer essa opção, ou seja, antes ou no mês do aniversário, dizendo, olha, eu quero fazer esse recebimento. E feito esse agendamento, até 2 meses após aquele mês, o dinheiro ficará disponível para saque, tanto nas agências da Caixa quanto para transferência. E aí o valor é aquela tabela que nós mencionamos aqui, aquele percentual
todo ano vai poder ser retirado no mês do aniversário dele ou na data que a Caixa estipular lá. Exatamente. Todo ano, naquela data de aniversário, aqueles percentuais vão poder ser aplicados. Isso se futuramente não forem ampliados ou reduzidos. Mas, a princípio, o cronograma previsto para o ano de 2020 é exatamente aquela situação, aquelas porcentagens, justamente utilizando o saldo da conta como referência. E explica pra gente o seguinte, tem uma outra situação que foi a liberação de R$500, não é isso? Isso mesmo. As pessoas estão confundindo esses R$500 e logo que eu li a primeira vez também, quando eu vi a notícia, eu também fiz uma ligeira confusão. Sim. Mas a gente vai pesquisando, a gente vai vendo que são coisas distintas, né? Então, como é que é essa história do R$500? Porque esse saque aniversário, assim que sair a lei e for melhor regulamentado, o trabalhador vai lá, faz a inscrição, então não é automático, não vai cair na conta dele se ele não fizer nada. Se ele não for lá, não vai ser, quer dizer que ele não optou por esse saque aniversário. E esses R$500 que eles falaram que vão liberar, ou que vai liberar agora, como é que é isso? Bem, esses R$500 é exatamente uma outra coisa. Eles não têm vinculação com o saque aniversário. Esse foi uma mera liberalidade mesmo. Vamos liberar um recurso. Ele está programado para o mês de setembro desse ano. Para o mês de setembro, não interessa aniversário do trabalhador nem nada. No mês de setembro, todo mundo que tiver conta ativa ou inativa, desde que tenha mais do que R$500 na conta. Só para as pessoas entenderem que inativa é aquela conta que às vezes a pessoa pediu demissão e não conseguiu sacar e está lá, por exemplo, o valor. Exatamente. Esse é irrestrito. Contas ativas ou inativas, tendo saldo superior a R$500, porque o governo não está dando dinheiro para ninguém. Se tiver R$200, ele vai dar os R$200. Exatamente. Vai liberar até R$500, considerando o saldo na conta. Professor, e como que ficou a questão dos patrões? Nós tivemos alguma modificação em relação à forma de recolher, porque a gente sabe que a conta é movimentada, na verdade, o patrão que deposita lá, né? Ele cria a conta vinculada no nome do empregado, faz o depósito do FGTS. No caso do doméstico é um pouquinho diferente, porque se mandar embora não precisa pagar os 40%. Já está embutido, né? Já está embutido. Isso muda alguma coisa em termos de recolhimento? O que muda em relação a isso? Mudou. Vai ter uma regra nova para os patrões. O motivo disso é um motivo até muito interessante. O FGTS tem um índice de inadimplência muito elevado. Acontece que muitos empregadores não pagam o FGTS da forma regular, nos prazos devidos. E o trabalhador muitas vezes acaba descobrindo isso apenas quando tem a rescisão contratual, quando ele vai lá. Porém, como agora ele vai poder anualmente fazer levantamentos provisórios, ou seja, de alguns valores, é muito importante que a conta esteja em dia. E para isso, e também para reforçar o financeiro do fundo, o governo vai criar, conforme prevê a medida provisória, uma nova declaração. Uma declaração em que o empregador, mês a mês, vai ter que informar quanto foi pago para exatamente comprovar que o saldo está correto. Entendi. Ou seja, para evitar essas diferenças que hoje existem. Eu paguei e informa lá para o sistema que foi pago. Exatamente. Algo muito similar ao que se espera, ao que já ocorre mais ou menos com o E-Social. Ou seja, que você tem ali a informação do FGTS e também a informação do pagamento. E já está previsto na própria medida provisória que vai ser editado, então, alguma norma regulamentadora colocando mais na prática essa declaração, como ela vai funcionar, mas já tem uma previsão de multa de R$100 a R$300 por funcionário, por empregador que não fizer essa declaração. Ou seja, ela já está prevendo, então, a previsão de uma multa para quem não declarar esses valores ou não fizer a declaração. Isso tanto para o empregador doméstico, como para o rural, como para o urbano, para qualquer empregador. Exatamente. Pelo que está escrito ali na lei, isso vai ser aplicado tanto ao empregador doméstico quanto aos demais empregadores, o urbano e o rural. Afinal de contas, hoje a amplitude do FGTS é irrestrita, né, depois da MP das domésticas, então hoje todo mundo vai ter que fazer essa mesma declaração. Informa lá também a MP que da base de dados gerada por essa declaração vão ser encaminhados para as autoridades competentes fiscalizatórias, ou seja, no caso, o Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho e também a Procuradoria da Fazenda Nacional, que tem titularidade também para executar, porque afinal de contas o FGTS também tem natureza tributária. Professor, o nosso tempo é pequeno, então tem que terminar o programa. Claro. Mas eu já deixo o nosso telespectador avisado que nós vamos gravar mais programas com o professor Sérgio. Os próximos programas vai ser sobre a medida da liberdade econômica, a medida provisória, né, 811. E ele vai continuar aqui com a gente, porque ele vai esclarecer temas sobre a medida provisória 811. E eu agradeço a tua presença, seja bem-vinda, a primeira vez que você comparece no nosso programa, né?
e vai ficar mais tempo aqui com a gente. Quero lembrá-los que nós temos pós-graduação na Unifil, então se você quer fazer uma pós-graduação, você já é bacharel, já tem um curso de graduação, você pode optar por direito civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, previdenciário, imobiliário, perícias, notarial, enfim, nós temos uma gama de especializações em direito na Unifil com preços excelentes e uma qualidade top 10. Então, se você tem interesse em fazer uma pós-graduação, venha com a gente, você vai estar realmente numa faculdade com muita qualidade, uma das melhores do país. Então, até mais, até o próximo programa, fiquem com Deus.